Você está aposentado, você está planejando se aposentar, você ainda não está planejando, mas você sabe que deveria já começar a pensar sobre esse assunto? Com que idade? A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro. Porque todos nós sabemos o seguinte, se tudo der certo, vai chegar um momento que a gente vai querer parar, a gente vai querer diminuir a atividade e aí a gente vai precisar viver de renda. E boa parte dessa renda, ela vem muitas vezes através desse planejamento da aposentadoria. Ou melhor, a aposentadoria já não é mais aquilo que a gente acostumava chamar, que era um salário que o governo ia te pagar através deste órgão aqui. Olhe comigo. Este órgão ele é chamado de INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que na minha filosofia pessoal, já há uns bons anos, tornou-se esse outro instituto aqui, ó. Isso nunca será suficiente. O antigo INSS, ele era totalmente diferente do que nós vemos hoje. Hoje nós vemos uma estrutura que não consegue pagar a aposentadoria das próximas gerações. E eu não estou fazendo terrorismo. O que eu estou falando é simplesmente a previsão, a certeza que os principais especialistas do Brasil e do mundo já antecedem. Porque a gente tem visto a reforma da Previdência, porque ela precisa ser reformada para que ela não acabe de uma vez por todas. Cada vez nós temos menos pessoas trabalhando e mais pessoas usufruindo da renda. Antigamente era assim, uma pirâmide. A gente tinha a maior parte da população trabalhando, produzindo, e isso gera pagamento de impostos e taxas. A gente tinha uma outra classe que estava na transição entre a fase de trabalho e de aposentar. E a gente tinha uma camada bem menor que estava realmente aposentada, usufruindo da renda. Hoje, o que aconteceu? Hoje essa pirâmide, ela se inverteu. Então hoje nós temos já uma camada bem grossa, aposentada, que não trabalha. Aqui eles só recebem dinheiro. E a gente tem uma camada cada vez menor de pessoas trabalhando. E essa camada ela vai ficar cada vez mais fina. E aqui a gente ainda tem as novas gerações que praticamente nem entraram no mercado de trabalho. O que está acontecendo? Cada vez mais essa camada de aposentados ela está engrossando e a camada dos trabalhadores está ficando cada vez mais fina. Eu estou tentando te explicar da maneira mais simples possível ou tentando ser simples para te dizer o seguinte. É por isso que o INSS, que a aposentadoria, ela não vai mais dar conta de manter a estrutura. E você que está em casa, às vezes já aposentado, já aposentada, pode estar sentindo isso. Talvez quando você começou a contribuir lá atrás e alguém te falava que você ia se aposentar com 5, com 10 salários mínimos, aquilo era muito dinheiro. Hoje, isso já não é mais realidade. Hoje você às vezes está com 2, com 3 salários e olhe lá, às vezes você está com 1,5, mas lá atrás te falaram que você ia aposentar com 4, 5. O que é isso? Isso é o INSS não dando conta de manter a estrutura. Isso é o que a inflação tem feito, também tirando o poder de compra do seu bolso. É por isso que, quando a gente fala do planejamento de aposentadoria, a gente primeiro entende a motivação. Se eu não me planejar, eu não vou conseguir ter uma vida confortável quando eu quiser ou quando eu precisar parar de trabalhar. E como a gente planeja a aposentadoria? Basicamente, fazendo a nossa aposentadoria particular, através de investimentos no próprio mercado financeiro, também de investimentos em previdência privada, desde que boas previdências privadas, também investimento eventualmente numa renda passiva, através de imóveis de aluguel, através de terrenos, através de criação, se você pode, de algum tipo de animal, de gado, de caprinos, de suínos,
Então, você começa a criar uma renda que, independente de você estar trabalhando ou não, ela vai te remunerar para que você possa ter uma aposentadoria confortável. Meu amigo, minha amiga, eu sei que não é fácil guardar um dinheiro para a gente se planejar lá para frente, mas é necessário. Infelizmente, a gente tem um tanto de coisa para realizar ao longo da vida. Por exemplo, talvez você está pensando na aposentadoria, mas está pensando no casamento, está pensando na formatura do seu filho, está pensando em uma viagem, está pensando ainda na sua carreira. E aí você tem que fazer um curso, você tem que, de repente, ainda comprar a sua casa própria que você não comprou. E, Mateus, você me vem falar de planejar a aposentadoria. É aquele negócio, pessoal. Não dá para agradar todo mundo. Mas o fato é, se tudo correr bem, você vai chegar nessa idade que tudo isso ainda vai fazer parte da sua vida, mas a aposentadoria vai, bater na porta e pedir licença para entrar. E aí, se você não tivesse planejado, você começa a ter que abrir mão, às vezes, de tudo aquilo que você conquistou. Você começa a ter que abrir mão do seu patrimônio, você começa a ter que vender algum bem, você começa a ter que reduzir drasticamente a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Por quê? Porque lá no momento em que você era mais produtivo, você não se planejou. E basicamente, você precisa entender esse ciclo aqui da vida produtiva. A gente tem um ciclo. Vai ter um momento da vida que a gente só consome, que é negativo aqui, Por quê? Alguém está bancando a gente. Em algum momento, a gente começa a produzir. E aí, de repente, a gente chega numa certa zona de estabilidade, que é quando a gente já alcançou um salário, esse salário fica mais estável e a gente vai ganhando mais ou menos o mesmo tanto. É a nossa vida produtiva e o seu auge. Até que chega um momento que isso aqui começa a cair, correndo o risco que às vezes a nossa renda própria, gerada por nós, ela vem a zero. E é daí que, se a gente não tiver uma renda passiva que nos ajude, que a nossa qualidade de vida também vai lá embaixo. Se você quer rever esse episódio para entender com calma, assistir até no modo mais lento, se for necessário, e começar a planejar o seu futuro, ou às vezes até o seu presente, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal do YouTube. Vai lá, Família dos Devotos, TV Aparecida, e se inscreve no canal. E me segue no Instagram, @MateusFinanças. Me manda, inclusive, quais são os seus medos, quais são os seus planos, como que você tem planejado o seu futuro e o seu presente. Não só o seu, mas de toda a sua família. A gente se encontra em novos episódios. O que você não pode deixar de fazer é começar a colocar tudo isso em prática desde agora. Forte abraço, até a próxima!